Quem trouxe Bíblia, meus irmãos? Amém? Eu só quero ler o pequeno texto da Bíblia aqui. Eu não estou dizendo para você que eu tomei, a minha mente está... Eu já ia só orar aqui, que eu olhei o horário, eu pensei que hoje era domingo. E eu vi o horário aqui, eu digo, meu Deus, eu já passei do horário, vou só orar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 10. Amém? 2 Samuel, capítulo número 10, todos encontraram? Versículo 1, eu preciso que você acompanhe junto comigo, em nome de Jesus. Assim está escrito na palavra do Senhor. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou, abre aspas, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor, acha que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiro para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade, a fim de destruí-las. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiro ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então volte para casa. Vendo que tinha atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus e de Bet-Reob e de Zobá, e 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 homens de Tobi. E ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército aos amonitas. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. Versículo de número 9. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Amém, meus irmãos? Eu vou ler só até aqui, depois você pode continuar em casa a leitura, mas até aqui já nos é conteúdo suficiente para a nossa meditação. Amém? Só pediria que você olhasse para cá em nome de Jesus e se contente, porque talvez você queria ver um rosto mais bonito hoje, ministrando a palavra do Senhor, mas foi o que o Senhor preparou para ti hoje. Então dá graça e continua adorando o nome do Senhor.
Queridos, só que eu preciso da tua atenção. Eu não sei se tem algum alarido de barulhos, mas se você puder voltar a atenção para a palavra agora, é importantíssimo, querido. Nós estamos num texto muito tranquilo e até interessante de se ler, de se observar. A palavra do Senhor, querido, aqui escrita está que no momento em que alguém, todos nós, quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos até então emotivos pela perca, porque o que acontece? Nós podemos até estar preparados para tudo, mas a dor da separação, a dor da perca, ela mexe com o nosso sentimento, sim ou não? E é interessante aqui que Davi, queridos, recebe uma notícia que um determinado rei chamado Naás morreu. E Davi fica compadecido até, e ele escolhe os seus melhores mensageiros, aqueles que têm a capacidade de aconselhar, de confortar alguém, os mais sábios ou aqueles que são mais próximos, porque, meus irmãos, se nós formos olhar no nosso rol de amizade, nós temos pessoas próximas de nós para cada situação, amém sim ou amém não? Nós temos aquele que é sentimental, nós temos aquele que é mais emotivo, temos o intelectual, amém? Temos aquele que se expressa, aquela que se expressa muito bem, e temos o tímido, temos aquele que é meio afoito, que não pensa muito, mas age logo. Nós não conhecemos, principalmente dentro da igreja. Nós temos essa leva de pessoas, porque a igreja é um mix de almas, de vidas que se rendem ao Senhor. Ainda bem que são transformados. E o que acontece, queridos? Davi escolhe os melhores aqui e diz assim: olha, vão até aquela determinada cidade e levem as minhas condolências, levem meus pesar, e fale ao rei a respeito do meu sentimento em relação à dor da perda. E eles, assim, obedientes, se sentiram até importantes. Depois eu explico para você isso, mas eles se sentiram até importantes em levar a mensagem do rei. Porque você levar a mensagem do rei, você era uma pessoa próxima do rei, e principalmente no momento de aconselhar. Então você era mantido como alguém da mais alta proximidade e responsabilidade que o rei tinha. E o rei envia esses homens. Só que nós não enviamos pesar ou mensagem para qualquer pessoa. Nós enviamos para alguém que nós temos algum tipo de consideração, de respeito ou admiração. Amém? E se nós formos analisar por que Davi ele enviou essa mensagem a este rei, é interessante quando nós lemos a Bíblia Sagrada que o texto por si só ele não traz o resumo de tudo. Mas se eu e você, queridos, olharmos a Bíblia um pouco, folhearmos um pouco, nós vamos entender que este rei que acaba de perder a vida, de partir, tinha sido um rei que deu abrigo a Davi quando Davi era fugitivo de Saul, quando Davi ainda não era rei. Vou falar mais claro para você: quando Davi não era nada. Esse rei que morreu agora foi um rei que deu roupa, deu teto, deu alimento para Davi quando Davi não era nada. Mas agora Davi é rei. E Davi, por ser rei, quando este mesmo morre, ele lembra das benfeitorias que o rei fez para com ele quando ele não era nada. Agora olha aqui para mim e olha para a pessoa que está do teu lado. Ele ou ela pode não ser nada ainda,
agora, mas tu não sabe o que ele vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você não sabe diante de quem você está. Você não sabe quem é essa pessoa, o que Deus vai fazer dela daqui a pouco. Porque o Senhor pode colocar ela no lugar de destaque. E daqui a 5 anos, 10 anos, você pode precisar de um juiz. Aí você tem que dar abrigo, guarida, sorriso, paz, amor, amizade para ele agora. Hoje, nesse minuto, porque nós não sabemos quem ele vai ser daqui a 10 anos. Eu tenho que tratar esse irmão, o meu irmão, a minha irmã, com amor e graça, porque eu não sei quem ela vai ser. Eu não sei o que Deus vai fazer dele ou dela daqui a pouco. Aleluia. Amém? Eu posso estar na porta de um hospital, precisando de um médico, de uma médica, e nesse dia, quando eu me levantar os olhos, vai estar esse irmão, essa irmã que está do teu lado. Um dia desse eu estava contando isso para os irmãos. Aqui, eu cheguei, fui visitar uma diaconisa lá no hospital, lá no Rio Negro, Hospital Rio Negro, e não queriam nem deixar a gente entrar mais. E eu estou lá na porta, olhando, e já tinha cessado a quantidade de pessoas, que a família da diaconisa era muito grande. E de repente eu olho e vejo um camarada de jaleco branco, elegante, bonito, já meio calvo. Eu não sei o que tem que as pessoas meio calvo que dá uma aparência de médico, né, de doutor, de cientista, esse negócio. E é um negócio extraordinário. E lá vinha ele. E eu disse, aquele olhar eu conheço. E eu falei para minha esposa, olha quem está vindo ali. E era um irmão que ia para a rede jovem junto com a gente. Ele ia com a toucazinha na cabeça, um jovem, e Deus foi mudando pouco a pouco. Ele foi sendo transformado, chorava muito, vivia no chão da igreja jogado, quebrantado. E de repente, quando eu olho, lá vem, quando ele chega perto de mim, chama, aí o guarda disse assim, doutor, já encerrou. Aí ele olhou assim e disse, não, esse vai entrar comigo. Meus irmãos, eu olhei dentro dos olhos dele e disse a seguinte frase: eu pensei que tu serviria para qualquer coisa, menos para ser médico. Como Deus é bom! Aí ele disse, eu estava com saudade de ti. Me abraçou forte, e ficou feliz quando soube que a gente era dirigente, estava trabalhando. Ele disse, olha, eu não segui como tu seguiu, mas eu me alegro. Se eu cuido de vida de um lado, você cuida de vida do outro. E me fez me sentir melhor também. E ele que estava cuidando da diaconisa, lá na UTI, e ele foi me explicar tudo a respeito. Foi uma coisa linda, mas alguém que a gente não esperava, alguém que ninguém depositava valor ou expectativa. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é perito em fazer isso. Ele pega aquela que ninguém cria expectativa, aquela que ninguém valoriza, que a sociedade até muitas vezes exclui. Mas Deus, vem cá, vai ser de ti que eu vou fazer um instrumento de honra. Aleluia. E Davi, querido, aqui quis fazer isso. E enviou os seus conselheiros. Chegando lá, quando foram recebidos, agora olhe para cá. Sempre tem um grupinho, sabe, no meio, perto do rei, principalmente quando o rei está assumindo o trono ali, porque o pai morreu, quem assume? O filho, por causa da monarquia. Amém? O primogênito assume. E o filho estava assumindo, aí vem aqueles que lá
que não, geralmente nem faziam nada quando era o velho que estava no trono, aí o novo assume e quer fazer amizade, quer ganhar mídia, quer dar uma de Nicodemos, quer ganhar mídia com o Senhor. Aí ele chega e diz assim: olha, eu já vou alertar o rei novinho, não conhece, eu já vou logo jogar a semente do mal, que é para ele ficar atento que nem tudo é rosa. E ele disse, chegaram no ouvido do rei e disseram assim: olha, rei, Davi, tu acha que ele está vindo aqui mostrar que é bondoso? Não, ele mandou, não foi conselheiro, ele mandou foi espias para sondar a terra, mas eles estavam 100% errado. Não, por quê? Porque Davi, o único reinado que Davi ainda não tinha tomado naquelas mediações era desse rei. Mas não era porque ele não queria, era por gratidão, porque Davi reconhecia e respeitava o que o rei fez por ele quando ele não era nada. E a pessoa que é fiel a Deus, ela nunca esquece. Ela nunca esquece daquele dia que você estendeu a mão. Ela nunca deixa de ser grata, ela nunca deixa de orar e agradecer e pedir para Deus abençoar pelo aquele momento que a mão foi estendida. E Davi tinha um espírito de gratidão. Mas aqueles tentaram distorcer a informação. E o rei novo, imaturo, acreditou. E disse: rapaz, é mesmo. Por quê? Porque ele era do meio. Ele era do meio. Então as coisas ficam assim. E de repente, queridos, passa um momento, ele fica furioso e diz: olha, se eles são espia, eu vou prender esses camaradas. Muito obrigado, meu servo bom e fiel. O que acontece, meus irmãos? Graças a Deus por isso. O rei diz: prende. E prenderam. E procura dar um castigo para que ele seja humilhado no meio de todos. Aí eles pegaram, dá só um jeitinho aí, vaso. Aí eles pegaram, meus irmãos, não é que ele está ajustando lá. Assim creio eu. Eles ajustaram lá, meus irmãos, o mistério. Amém? E eles estavam ali, trouxeram o camarada. E o que eles fizeram? Rasparam a metade da barba. Você está entendendo? E pegaram as vestimentas deles e cortaram até a metade das nádegas, ou seja, deixaram a metade do bumbum de fora. Isso era um gesto de humilhação. Por quê? Porque a barba do povo judeu, hebreu, ela tem que ser completa, porque é honra. E cortar, querido, a roupa até a metade das nádegas era um gesto de humilhação que só era realizado quando o dito homem, que não era homem, né, que era lá filiado do PSOL, e ele era pego em flagrante no ato que ele estava cometendo. E ele era flagrado, aí sim, ele era envergonhado, porque ele era arrastado em praça pública, né? Arrastado em praça pública com aquela vestimenta. Então o que acontece, querido? Os mensageiros de Davi foram humilhados. Lá na terra estranha, na terra que eles foram fazer o bem. Eu não sei se você já foi recebido em algum lugar, mas é difícil, né, meus irmãos? Quem já foi recebido mal em algum lugar sabe de que sentimento é esse.
Quem já passou algum tipo de vergonha que hoje dá o nome de bullying, né? Quem já sofreu isso? E aconteceu, queridos, que Davi ficou sabendo da humilhação que os seus mensageiros passaram. Eu imagino a notícia chegando para Davi, porque olhe para cá, querido, a notícia nunca chega da mesma forma, não é verdade? Sempre ela vai aumentar um pouco. Eu imagino Davi recebendo a notícia, chegando lá e diz: olha, rei Davi, os teus melhores mensageiros que tu escolheu do meio dos melhores, aqueles que eram os melhores conselheiros, foram humilhados lá na terra daquele que tu tanto prezava, aquele que tu tanto respeitava e admirava. O filho dele humilhou os teus mensageiros. Agora eu quero dar um recado para ti. Quando alguém, queridos, envia alguém para cumprir qualquer missão e essa pessoa é humilhada, quem é que está sendo humilhado junto com ela? Quem enviou. Por isso que existe a palavra apóstolo. A palavra apóstolo significa alguém enviado com autoridade a falar em nome de quem o enviou. É isso a tradução de apóstolo. Falar com autoridade em nome de quem o enviou. Amém? E o que aconteceu? Os mensageiros de Davi foram humilhados. Aí Davi disse: opa, se eu mandei e humilharam eles, quem que foi humilhado? Qual foi o nome? Porque eles não vão chegar lá falando o nome dele. Eles vão chegar lá levando o nome de Davi. Então, quem foi humilhado foi o meu nome. Foi eu que fui humilhado mediante o povo. Aí ele chama Joabe. Pense no nome sanguinário. Já, meu filho. Glória a Deus. Agora vai, eu já vou acabar, tá, meus irmãos? Isso aqui fazia parte, eu tinha combinado com eles, tudo isso aqui. Aí o que acontece, queridos? Ele chama Joabe. Joabe, ele era meio sanguinário, sim ou não? Ele tinha um negócio, uma vontade de lutar uma guerra. Ele era preparado, a espada do homem não parava de brilhar. Era todo o tempo, né, no fio máximo. Convocou o exército, só que o rei, escute isso, o rei, querido, percebeu que fez besteira. Mexeu com Davi. Mexendo com Davi, mexeu com Deus, o exército poderoso do Senhor. Aí ele pegou e disse: espera aí, eu fiz besteira, agora deixa eu tentar corrigir. Aí saiu chamando todos os exércitos vizinhos. Traz todo mundo para cá, 20 homens de um lado, 30 mil de outro, 12 mil de outro, e traz. Só que Davi era estrategista de guerra. Davi disse assim: olha, vocês dois, avisa para os dois irem para Jericó, não traz nem eles para cá, diz para eles irem lá em Jericó, fica lá até que a barba volte a crescer. Depois que a barba estiver grande, aí tragam de volta para cá. Então assim Joabe fez. E uma barba, para se tornar num tamanho mediano, que eles usavam, é de 3 a 6 meses. E eles passaram esse tempo lá nas ruínas de Jericó, vivendo os dois para lá, para não serem motivo de zombaria. E Davi lá, esperando o tempo passar. E enquanto isso, o rei lá estava lá, e tome comida para aquele monte de soldados, e tome dinheiro para os soldados, e tome alimentação, tome bebida, tome isso. E o rei não foi gastando tudo que tinha. Por quê? Porque, sustentar exército não é para qualquer governo. Tem que ter,
Aparato militar é caro, meus irmãos. É caro. Se fosse hoje um fuzil, 800 mil reais. Não é para qualquer um não, dependendo do fabricante. E o negócio era difícil, e aí ele foi gastando, aí viu que Davi não vinha para a guerra, ele foi liberando os soldados. E Davi estava onde? Esperando a barba dos humilhados crescer. Você está entendendo, queridos? Enquanto Davi estava esperando a barba dos humilhados crescer, o exército inimigo estava se desmontando. E o crente estava perseverando. Estava perseverando ali, escondido, tranquilo, esperando o tempo de Deus, o chamado de Deus, porque Davi disse: depois que a barba crescer, eu mando chamar. Me avisem que eu vou. Chegou o momento que o exército inimigo já tinha se desfeito. Aí Davi recebe a notícia: olha, os caras acordaram, foram no espelho, olharam e viram que a barba já está bonita, volumosa. Então leva vestimentas reais para ele. Eles se vestiram e tragam para mim. Botem ele na minha carruagem. Botam ele na minha carruagem, que eles vão na carruagem real. E lá partiram na direção da terra dos Amonitas. Só que o que acontece, querido? Se você olhar no mapa, tinha que atravessar algumas nações para chegar até lá. E nesse caminho que eles voltaram, todo mundo soube, eles foram humilhados. E muitos até duvidavam se ele era realmente amigo de Davi, porque essa humilhação de ter a roupa cortada na altura das nádegas era humilhação somente para o homem de família. Muitos não aguentavam a pressão da humilhação e eles se atiravam na ponta da própria espada, se matavam, porque era grande a humilhação. E Davi coloca eles na sua carruagem real, melhor cavalo, melhor carro, e marcha. Lá pelo caminho que eles foram humilhados, Davi vem com eles. Não sei se você está entendendo, queridos. Davi coloca ele na carruagem, vem junto com eles, e no caminho da humilhação, eles passam sendo exaltados. Caminho da humilhação sendo honrados. Porque, querido, no dia da humilhação, Isaías 61, versículo 7, para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Então, querido, no caminho da humilhação, depois Davi traz exaltando eles: vamos, vamos, vamos. E todos viram quem verdadeiramente eles eram. Quando chegou no limite da terra, no limite do país, Davi chega e diz assim, bate no ombro deles, imagino eu, e diz assim: olha, vocês são conselheiros, são de paz, são de harmonia. Daqui vocês podem voltar, porque daqui para frente a guerra é comigo. Porque daqui para frente quem vai tomar tuas dores sou eu. Quem vai lutar no teu lugar sou eu. Quem vai na frente da tua peleja, da tua humilhação, sou eu. Eu sou de guerra, eu sou que luto, eu sou que enfrento o exército, eu sou aquele que vou na frente e não vou perder. E te digo mais, eu irei recuperar a vossa honra. Eu vou vencer por vocês. Aleluias. E eu quero te dizer um pequeno segredo, para a gente ir para casa já. Eu já ia esquecendo. Queridos, esse rei, se ele quisesse acabar com a história desses dois camaradas, não precisava ele fazer tanta humilhação para eles. Bastava, sei lá, dar um castigo, prender um num lado, outro do outro. Bastava fazer certa, mas ele achou de deixar os dois juntos.
E se deixar dois crentes juntos, querido, o negócio acontece. Porque sozinho é preciso ter muita intimidade e perseverança com Deus, mas se deixar dois juntos, o negócio acontece. Ele poderia pegar e separar os dois e prender os dois, acabou. Aí o senhor diz: ah, irmão, agora tu delirou. Não, meus irmãos, a mesma coisa aconteceu lá com dois camaradas chamados Paulo e Silas. Se ele tivesse prendido um num lado e outro do outro, acabava, mas botaram os dois juntos, começaram a fazer um culto, começaram a louvar, começaram a cantar, começaram a orar, começaram a fazer. Daqui a pouco começa a tremer tudo, começa a dever ir lá, desabou. Era dois juntos. Sadraque, Mesaque e Abednego, que fez de fazer? Porque não jogaram, cada um tinha 7 fornalhas, escolheram uma e jogaram os 3 no mesmo lugar, na mesma fornalha. E de repente o que aconteceu? O quarto homem da fornalha foi visitar. Você entende, querido, que aonde tem 2 ou mais reunidos, o Senhor se faz presente, a essência dele se faz presente? Então entenda isso: o Senhor vai pelejar a minha e a tua peleja. Se teve humilhação nesse percurso, não te preocupa, Ele é que vai tomar as tuas dores e vai vencer as tuas pelejas. Ele é maior para fazer isso na tua vida. Não te preocupas, não tenta, só se preocupa em ficar de pé e manter a fé inabalável, mas Ele vai perseverar e vai vencer, porque assim vigia o guarda de Israel, que não cochila. Se coloque de pé, querido, nessa noite. Aleluia, aleluia. É interessante dizer isso. Você sabia que Deus não esquece de nada? Ele tem sob o seu domínio tudo que Ele te prometeu e que nós carecemos para nossa existência e subexistência na face da terra. Ele te conhece. Ele sabe as tuas limitações. Ele sabe até onde tu consegue ir sozinho, sozinha. Ele te fez do jeito que Ele sonhou. E Ele sabe até onde tu vais, até onde tu é capaz de chegar. Só que em Hebreus 13:5 ele diz assim para nós: eu nunca te deixarei e jamais te desampararei, diz o Senhor dos Exércitos. É difícil nós estarmos felizes em meio a dor, em meio a sofrimentos, em meio a pelejas, em meio até mesmo a dúvidas. Só que Ele conhece até isso. Por isso que Ele vos deixou um Espírito Consolador, um Espírito inabalável. E quantas vezes, querido, você já se sentiu humilhado? Coloque a mão no seu coração. Quantas vezes você já se sentiu maltratado ou desfavorecido? Vamos melhorar, injustiçado. E muitas vezes nós não sabíamos para quem recorrer, porque achávamos que não tinha como. Em meio a tanta luta, dia ruim, dia de humilhação, sofrimento, mas a palavra do Senhor que eu frisei aqui também em Isaías 61:7 diz que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. E eu creio, querido, que os dias de humilhação
cessaram. Quando o profeta, querido, Joel vai dizer assim: olha, chega de sofrimento, o meu povo não será mais envergonhado. O Senhor está dizendo assim na palavra mais, na tradução da sua Bíblia, quer dizer, é dado um basta, não será mais envergonhado, acabou, vai passar o dia da vergonha. Aí Isaías frisa e diz: porque vai ser trocado o dia de vergonha por dupla honra, porque o meu povo não merece ser envergonhado. Você crê assim? Você crê? Então vamos encerrar o nosso culto adorando? Porque no momento que tu adoras, o Senhor visita a tua casa. No momento que tu adora, o Senhor visita aquela pessoa que você tanto queria que estivesse aqui do teu lado, que estivesse vencendo. Enquanto tu adora, o anjo do Senhor da cura visita lá aquele leito daquela pessoa que está enferma, abatida, entristecida, pode ser até ferida na alma, ferida espiritual, doença na alma, mas o Senhor vai lá e cura e sara. Enquanto tu adoras, enquanto tu rende-se em adoração. Então vamos adorar.